Eu sempre gosto de começar minhas lives fazendo um acordo. Por que um acordo? Olha só, vocês estão vendo aqui? Estou recebendo vocês na sala da minha casa. Vocês são meus convidados na sala da minha casa. Vocês estão vendo que eu me preparei? Por sinal, eu quero fazer uma pergunta. Vocês gostam dessa cor de batom? Eu geralmente não coloco batom vermelho assim, né? Mas esse aqui foi um presente de uma coach minha. Iracema, adorei, viu? E eu me preparei toda. Eu me preparei para estar linda para vocês. Como preparei todo o material para trazer para vocês. E anotei tudo para não ter perigo de esquecer. Porque eu acho que é um assunto assim bem importante no momento que nós estamos. E como eu me preparei, eu tô te convidando aqui para a sala da minha casa para um bate-papo. Eu quero fazer um acordo com você, eu preciso da sua atenção. Sheila, esse assunto não tem importância para mim. Olha só, se não tem importância para você, então essa live não é para você. Simples assim. Mas, se você não está passando por nenhum relacionamento abusivo, mas provavelmente você conhece alguém que pode estar passando e que você poderia fazer a diferença na vida dessa pessoa, então fica até o final. Se não fizer sentido para você, joga para as nuvens. Se fizer sentido, então você anota tudo. Beleza? Então vamos lá. Ao nosso acordo. Você vai repetir comigo o seguinte. Eu vou dizer meu nome, você vai dizer o teu, tá? Eu, Shirley Caminha, me comprometo a me entregar de corpo, mente e espírito, deixando todas as interferências de lado, como atividades para amanhã, barulhos, perturbações, tudo deixar de lado. E tudo que possa tirar o meu foco. Eu estou comprometida a estar totalmente presente no aqui e no agora. Se não fizer sentido para mim, o que a Shirley me disser, eu vou colocar nas nuvens, até que um dia se faça importante. Eu gostaria que todos vocês, nesse momento agora, e aí eu vou trocar aqui, que eu vou colocar uma musicazinha. Eu queria que vocês fechassem os olhos, tá? Feche os olhos. Respira fundo. Espírito Santo de Deus, Paizinho, Pai maravilhoso, quero te agradecer, Senhor Jesus, por todas as pessoas que estão aqui presentes nessa live. Pai, que o Senhor venha me usar, Senhor Jesus, usar as minhas palavras para que eu possa ajudar a tirar mulheres e até mesmo homens de cativeiros emocionais, de prisões espirituais que eles têm vividos. Que o Senhor possa me ajudar a tirar as escamas dos olhos dessas pessoas, dessas mulheres. Que eu possa ajudá-las a encontrar uma saída onde talvez elas não estão encontrando. Espírito Santo de Deus, abençoa cada uma dessas pessoas. Traz paz, calma, mansidão, que todas as pessoas que estiverem ao redor delas, na residência delas, que o Senhor possa fazer com que elas deem esse tempo, para que elas possam se alimentar desse conhecimento. Obrigado, Senhor. Obrigado, Paizinho, por essa oportunidade. Espírito Santo de Deus, para a tua honra e glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pronto? Vamos lá para o nosso conteúdo agora? Agora estamos munidas, estamos fortes, não é não? Porque quando a gente está com a espada da palavra de Deus, absolutamente nada consegue nos derrubar. E aí, eu quero falar sobre relacionamentos abusivos. Gente, relacionamentos abusivos é algo que muitas vezes as pessoas nem sabem que estão passando por isso, né? Elas acabam nem tendo noção que elas estão vivendo algum tipo de relacionamento abusivo. E aí eu quero trazer para vocês uma coisa.
o relacionamento abusivo, ele não vem somente em relação à mulher. Você pode ser não a vítima, mas você pode ser a abusadora. Tem muitos homens que têm passado por situações como essa, tem muitos homens que têm passado por um relacionamento abusivo, sabe? Mulheres com feridas emocionais, cheias de traumas, que viram e passaram no passado, e aí elas decretaram na vida delas como uma maldição, que jamais elas seriam submissas a um homem, jamais elas fariam isso ou aquilo por conta de um homem, e elas acabam se tornando as abusadoras. É exatamente isso. Esse é um tema que ele está em alta, né? Até a Maíra, que é uma coach renomada, conhecida, ela trouxe à tona essa situação e teve uma repercussão muito grande. Talvez por isso, as pessoas quando assistiram a minha palestra na segunda-feira, e eu falei sobre um outro tema, mas também falava sobre a mulher forte, a mulher firme, a mulher empoderada, e como e por que ela se sente só muitas vezes, acaba que tendo uma conexão. Mas eu achei assim de uma grandeza, sabe? De um equilíbrio dela. Algumas pessoas criticaram ela vir e ela abria a privacidade dela, mas eu achei de uma coragem muito grande, porque alguém que trabalha com a mente humana, alguém que tem o conhecimento que ela tem, poderia ter trazido esse conteúdo sozinha, e não. Ela se colocou, se posicionou realmente como alguém que precisa de ajuda e ainda trouxe uma outra profissional da área para falar junto com ela. Então eu achei isso fantástico da parte da Maíra, né? E aí, quando eu recebi alguns directs, alguns e-mails, por sinal, de pessoas que assistiram a minha palestra e que vieram falar comigo dizendo que se viram dessa forma. E olha que eu vou falar aqui para vocês, foram homens. Teve mulheres, claro, mas foram homens. Homens que vieram falar sobre se ver fazendo o papel de abusador e perguntando como mudar isso e sem entender por que fazia isso. E homens também se colocando na posição de vítima, dizendo que eles passam por esse tipo de situação. Olha, existem 3 pontos que eu vou abordar aqui para vocês, na verdade, falando sobre isso. Na verdade, 5 pontos. Mas o primeiro de todos eu quero dizer assim, você já deu o primeiro passo. O primeiro passo de você se auto-enxergar, de você ver que você realmente precisa de ajuda. Esse é, para mim, o mais importante, o mais fundamental, tá? Então, vamos lá, começando aqui pelos pontos os quais eu até anotei aqui para vocês. O primeiro de todos, que eu quero colocar aqui, como é que eu faço, Shirley, para... Ninguém se torna vítima ou se torna abusador do nada. Isso tem uma razão pela qual, isso vem de algum lugar. E da onde vem? Isso pode vir da repetição de padrão. Repetição de padrão, por exemplo, você viu uma tia, um tio, o pai, a mãe, uma irmã mais velha, um irmão passando por esse tipo de situação. E aí você se identifica, você traz isso para você como uma coisa comum. Eu vou dar até um exemplo para vocês aqui. Um cirurgião plástico. Um cirurgião, né? Eu falei plástico, mas um cirurgião. Vocês já ouviram pessoas falarem, comentarem que estavam numa cirurgia e ouviram aquele médico falando sobre um churrasco, ou sobre uma feijoada, ou sobre uma comida? E aí talvez você esteja pensando, meu Deus, como alguém que está abrindo uma outra pessoa pode falar sobre comida? Gente, ele repetiu aquele processo tantas e tantas e tantas e tantas vezes que aquilo ali é o cotidiano dele, é algo normal.
Vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar? O abusador ou a vítima chegou a ver isso tantas vezes na sua família, através do seu pai, da sua mãe, tios, tias, pessoas que o cercaram, que isso começou a se tornar comum. Só que não é. Sabe quando o seu pai, você lembra assim do seu pai, que ele, o ciúme, que ele não queria que a sua mãe, ela simplesmente saísse com as amigas dela? Pronto. Aí você ou se torna uma pessoa submissa, ou se torna uma pessoa dizer, eu jamais serei assim. Entenderam aí onde é que eu quero chegar? Então, um relacionamento abusivo, ele pode vir de 3 formas. Ou por repetição de padrão, ou por um transtorno psicológico, ou por um mau caráter. Esses são as 3 formas que pode vir. Então, repetição de padrão, eu acabei de falar para vocês. Um transtorno psicológico, o que é que poderia ser? Uma pessoa bipolar, uma pessoa com doenças ou desequilíbrios psicossomáticos, uma pessoa que tem uma depressão bitemporal, uma hora ela está focada no passado, outra hora no futuro, e assim é um outro tema, que a questão de depressão e ansiedade, que eu já falei aqui também. Então, pode desencadear dessa forma, tá? E o mau caráter. Mau caráter é aquela pessoa que é mal mesmo. Simplesmente ela quer ver o sangue descer ali do outro. Simples assim. É a essência da pessoa, sabe? É uma pessoa que ela simplesmente ela sente prazer em ver o outro sofrer, mesmo que ela ame aquela pessoa. E aí, esse sentimento tóxico, né, esse relacionamento tóxico, ele pode se tornar algo extremamente abusivo. Gente, quando eu tô falando de relacionamento abusivo, não é só homem e mulher, não. Pode ser com o teu parceiro, mas também pode ser entre mãe e filhos, entre pais e filhos. Sabe, eu conheço pessoas, as quais eu já desenvolvi trabalho, acompanhamento com eles, que são filhos que estão presos a seus pais. Começam a trabalhar com o pai e, de repente, o pai ele não consegue se desvincular, deixar aquele filho crescer. E aí a forma dele aprisionar e dele tornar aquilo ali uma autoridade, um abuso de poder, não, tipo assim, você não tem um salário. Quando você precisar de alguma coisa, você me pede, eu te dou. Ou seja, o filho trabalha como um colaborador, mas não tem o salário como um colaborador. É uma forma dele aprisionar o filho. Uma mãe que ela de repente se separou, ficou sozinha cuidando dos filhos, ou então até mesmo casada, mas aí ela faz um drama quando o filho sai, quando a filha sai, que ela fica sozinha, ou que não leva ela. Ou seja, é uma forma de usar da sua autoridade, né, do seu poder ali, tornando aquele relacionamento abusivo. Além disso, tem também as questões de amigos também. Porque olha só, pensa comigo, gente, pensa comigo. Segura essa lei que eu vou falar agora, segura aí. Todo abusador, ou melhor, todo abusado se torna um abusador. Simples assim. Gente, anota isso, porque isso é ouro que eu estou entregando para vocês. Anota essa lei. Todo abusado se torna um abusador. Como assim? Lembra que eu falei dos 3 tópicos? Repetição de padrão, transtornos psicológicos, ou então... mau caráter, né? Então, ele sofreu aquilo se tornou comum para ele e ele acaba fazendo a mesma coisa para outras pessoas ou com outras pessoas. Tá fazendo sentido para vocês? Se tá fazendo sentido para vocês, coloca assim, ó, um joinha para mim, se tá fazendo sentido. Oi, Carol Fortaleza, tudo bom, lindona? Saudade de você, meu amor. E aí, gente, olha só, ao final eu vou dar uns 10 minutinhos para vocês perguntarem, tá bom? E aí, quando você
se torna um abusador, porque você foi abusado, porque você você está repetindo um padrão. Aí eu volto naquele ponto. Aquilo você viu tantas vezes e você passa a fazer tantas vezes que se torna algo comum. Não é normal, se torna comum. Então vamos lá, para os 5 pontos que eu falei para você. Como eu posso mudar? Como é que eu posso mudar, Shirley? Eu entendi. Aqui o que você me falou, a reflexão veio, a ficha caiu, entendi que eu sou uma pessoa que eu estou vivendo um relacionamento abusivo ou que de repente eu estou sendo essa pessoa abusadora. O primeiro ponto é identificar se você está no relacionamento abusivo. Esse você já fez. Só o fato de você estar aqui é porque esse tema chama a tua atenção. Se chamou, tem alguma coisa errada. Segundo ponto, é assumir que precisa ajuda. Sabe? Precisa de ajuda. Gente, todos nós precisamos de ajuda. E eu vou te falar, eu um dia precisei de ajuda. Eu não sei quem me conhece, quem me acompanha há muito tempo, mas eu fui casada, sou casada pela segunda vez. Eu fui casada durante 4 anos, né? Eu era muito, muito jovem. E eu passei por uma situação assim, né? De um relacionamento abusivo. E graças a Deus que eu consegui abrir a minha cabeça, abrir meus olhos, e foi algo que passou muito rápido na minha vida. Mas o que eu quero dizer aqui é que todos nós precisamos de ajuda. Não tenha medo de pedir ajuda, tá? Terceiro ponto, você precisa compartilhar com o teu parceiro. Você precisa compartilhar com ele, conversar com ele, dizer como é que você está se sentindo, como é que você está se sentindo sozinha, como é que você se sente. Porque assim, ninguém pode mudar ninguém. Simples assim. Eu não posso mudar você, você não pode mudar o outro. As pessoas só mudam quando elas querem mudar. E a mudança vem através da consciência. É a nossa consciência, é o entendimento. Quando você sair dessa live, você vai ter uma outra consciência. Gente, talvez esteja doendo para você. Talvez você está dizendo, não, a Shirley está falando, você está se vendo e você está negando isso. Negando, porque você não quer ver. Você não é a única. Você não é a única. Você, se é um homem que está me ouvindo, você não é o único. Os homens têm medo, têm vergonha de dizer que passam por isso. Pedir ajuda é algo honroso. Saiba disso, pedir ajuda é algo honroso. Então, recapitulando aqui. Primeiro ponto, identificar se você está num relacionamento abusivo. Segundo ponto, assumir que precisa de ajuda. Terceiro ponto, quando você compartilha o que você está passando com alguém que você confia, tá? Com alguém que você confia. Não é uma pessoa que você vai conversar e a pessoa vai falar alguma coisa e você vai dizer assim, ela tem inveja do meu relacionamento, por isso que ela tá falando isso. Não. Se você não confia nessa pessoa, então não abra o seu coração para ela. Converse com alguém que você confia, tá? E eu tô falando aqui, não é de um terapeuta, de um psicólogo, não. Antes de tudo, você primeiro tem que fazer uma autoanálise. Após essa live, faça uma autoanálise. Traga essa reflexão para você. Como é que tá seu relacionamento? Como é que você convive com essa pessoa? Ou de repente, será que esse relacionamento é com filho, com pai, com irmão, enfim, com quem quer que seja? Traga, faça essa autoanálise, tá? E depois que você percebeu que você é a vítima ou que você é o abusador, então é a hora de você sim procurar uma ajuda profissional. E aí, gente, pode ser um psicanalista, um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, um coach, o que você se sentir mais confortável. Busque ajuda profissional.
Porque relacionamentos abusivos não consegue se sair dele sozinho. Nós tivemos um exemplo aí que eu falei no início da live sobre a Maíra, uma pessoa que conhece a mente humana, que trabalha com isso, e ela passou por isso, sabe? Então, assim, todos nós precisamos de ajuda, todos nós. Eu já fiz uns 3 processos de coach, né? E cada vez que eu faço, eu me redescubro mais e mais e mais. E eu vou passando para um outro nível, para um outro patamar de conhecimento, de entendimento. Geralmente eu busco fazer um curso também que trabalha a questão da mente humana, do autoconhecimento. Geralmente eu faço um no primeiro semestre e um no segundo semestre. Esse ano, enfim, não vai dar. Mas busque isso, tá? Um outro ponto que eu quero estar trazendo para vocês é: não ache que você é uma pessoa acomodada. E não intitule as pessoas que não conseguem sair de um relacionamento abusivo. Se essa pessoa não é você, você está ouvindo tudo que eu estou falando, você está lembrando de alguém, eu vou falar para fulano e tal, não sei o quê, porque ela sabe aquelas conversinhas, aquelas histórias assim, ela gosta de apanhar e ele gosta de bater. Gente, não existe isso. Não existe isso. Ninguém gosta de apanhar, muito menos de bater. O abusador, ele precisa tanto de ajuda como a pessoa que é abusada. É exatamente isso. Ele faz isso por um motivo. Se não for pelo lado de mau caráter, ele é um daqueles outros 2 pontos que eu falei, que é a repetição de padrão ou transtornos psicológicos, tá? Então, todos os 2 precisam de ajuda. Não fique dizendo, às vezes, que eu ouço pessoas dizendo assim, porque ela depende dele financeiramente. Ou então, se você é essa pessoa que está falando isso é uma historinha que você está contando para você. Isso é uma historinha. Por conta dos filhos. É uma historinha que você está contando para você. Shirley, mas eu sou casada há muitos anos. Eu não quero me separar. Eu não quero acabar, eu entendi que eu estou num relacionamento assim, eu não consigo sair disso, eu não me sinto feliz, eu não me sinto reconhecida, eu não me sinto... Olha só, foi o que eu disse. Identifica, busca ajuda, conversa com o parceiro e traz essa consciência. Se ele te ama, ele vai com certeza aceitar essa ajuda. Mas... se ele não aceitar, se ele não quiser crescer, ninguém muda ninguém. Busque ajuda você. Busque mudar, que ele vai também tentar. E se ele não fizer isso, paciência. Você não precisa estar nesse relacionamento. Porque isso vai ser muito mais maléfico para você, para a sua relação com ele, para a sua relação com os filhos, do que qualquer outra coisa. Tá? E por que você... é muito bom, eu coloquei alguns pontos aqui para mim não esquecer, tá? Gente, pega essa lei aí, pega essa lei. Todo abusador se torna todo abusado se torna um abusador, não esquece disso. Essa pessoa, ela se submete a isso porque ela ama. Ela simplesmente ama a ele ou a ela. E aí por isso que ela não consegue se identificar. Ela não consegue se ver como vítima. Ela não consegue enxergar. E aí precisa, sabe, muitas vezes, ouvir de alguém como eu, que estou aqui diante de uma tela, falando para vocês, mas é a Shirley que está falando, ela é psicanalista, ela tem formação em programação neurolinguística, ela é isso, ela é aquilo outro. Não. Ouça, o que as pessoas têm dito para você? O que suas amigas, o que sua família tem dito para você? Claro, saiba balancear isso. Tem muitas amigas que dizem assim, se fosse comigo, eu faria assim, eu faria assim. Não. Você precisa conversar, dialogar. E aí, Shirley, eu tenho medo. Mais um motivo para você pedir ajuda.
mais um motivo para você primeiro ir colocar a máscara de oxigênio em você, você procurar um profissional, você se desenvolver, você entender por que você está se permitindo passar por tudo isso. E quando você estiver nessa caminhada, aí você vai lá, dá a mão para ele ou para ela, para dizer assim, olha, eu quero continuar com você. Eu amo você, mas eu preciso que você me deixe ajudá-lo. E aí a te levar a um profissional. Tá fazendo sentido para você? O que eu tô falando aqui, eu quero que isso fique muito claro. Eu não tô te dizendo se você passa por isso, você é casada há 10, 15, 20 anos e você vai simplesmente jogar tudo isso pro ar e vai viver a sua vida. Não tô dizendo isso, gente. Tô dizendo que você primeiro precisa se ajudar para poder ajudar outra pessoa. E se essa pessoa não quiser vir, porque ninguém ajuda ninguém. Ninguém muda ninguém. Ninguém leva ninguém a algum lugar que essa pessoa não queira ir. E é simples assim, tá? Como mudar? Shirley, tem solução? Como é que eu posso mudar? Tem solução sim. A primeira coisa é ter consciência. Você já está tendo isso aqui, tá? E se não é o bastante, vai em busca de conteúdos. Gente, tem vídeos, tem aulas, tem cursos, tem livros, tem uma série de coisas que você pode buscar para se entender. Então, primeiro ponto, traga a consciência. A consciência é o que faz mudar. Segundo, querer mudar, ou seja, tomei a consciência, entendi tudo isso aqui, fechei a live, fui embora, fui dormir, amanhã eu continuo a vida do mesmo jeito. Vai continuar tudo igual. Simples assim. Eu não posso ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, você precisa querer. Ou seja, desliguei a live, entendi, e aí eu quero mudar. Anota no papel. Gente, faz isso agora. O que você vai fazer? Qual a decisão que você vai tomar amanhã? Tá? Entender se seu parceiro ele quer ser ajudado, tá? E aí isso é um grande desafio, eu sei disso, é um grande desafio. Então você precisa ter esse entendimento, mas você só pode ajudar alguém quando você estiver forte, quando você não estiver totalmente forte, mas quando você tiver já essa consciência, esse entendimento. Depois, tomar decisões e fazer escolha. Toma as decisões, faz escolha, pontua isso e vai pra cima, vai pra ação. Você vai ver sua vida mudar. Tomar decisões, escolhas, não é algo fácil. Eu sei disso. E por não ser fácil, eu entendo. Vocês estão percebendo que todo tempo eu estou falando peça ajuda profissional. É porque esse assunto, gente, é um assunto que é muito doloroso. Se eu estivesse falando aqui sobre qualquer outro assunto, sobre beleza, sobre autoestima, muito mais pessoas estariam aqui. Muita gente vai saindo, sabe por quê? Porque vai doendo. Vai doendo. Vai doendo. E aí, eu lembrei agora de um pastor que eu gosto muito dele, que ele fala assim, quando eu tô falando algo, que eu vejo pessoas saindo, eu penso assim, ela vai chamar mais pessoas. Fica a dica, viu, gente? Tá doendo? Mas manda esse conteúdo para quem você acha que é interessante, que é relevante, tá? Então, vamos lá. O que eu posso fazer para mudar? Então, primeiro ponto, consciência, querer ajuda, verificar se seu parceiro quer ajuda e respeitar se ele não quiser, mas seguir adiante. Estar disposta verdadeiramente a estar junto com ele, a ajudar ele também em busca dessa ajuda, tomar decisões e seguir escolhas, tá? Então são esses 5 pontos que você precisa colocar aí para você. E como eu posso fazer isso? De que forma eu posso fazer isso? Quando eu tô falando, né, que eu quero mudar e tudo mais, e a grande maioria de nós estamos sozinha
nesse assunto. Não vou dizer dessa batalha porque é algo pesado, mas assim, estamos sozinhas nesse contexto. Por que sozinha? Porque a maioria que passa por isso, ela não tem coragem de falar. Ela não tem coragem de abrir seu coração. Ela prefere criticar a outra, criticar o outro, do que assumir que ela está passando por essa mesma situação, esse mesmo papel. Tá fazendo sentido para vocês? É por isso que dói tanto. Então, eu quero trazer uma outra clareza. Gente, quando você procurar ajuda, não pense que vai ser 50 minutos ou 1h30 de uma terapia ou então de um processo de coach que vai mudar, você vai sair de lá top, zerada. Claro que não, gente. Sabe por quê? Quantos anos você tem? Quantos anos você está passando por um relacionamento abusivo? Você acha que vai ser uma sessão ou uma consulta que vai mudar tudo? Olha só, eu tenho uma hérnia eu tenho um abaulamento que é antes da protusão, que é antes da hérnia, tá? Isso aqui foi gerado por quê? Foi gerado por 18 anos praticando triatlon, né? Um esporte que eu pratiquei durante muitos anos na minha vida. E isso me trouxe uma consequência. Essa consequência, esses 18 anos, eu não posso querer chegar no fisioterapeuta e ele fazer uma manipulação em mim e simplesmente eu achar que eu vou sair de lá zerada. Claro que não. Então eu faço acompanhamento com fisioterapeuta há anos. É por isso que eu dificilmente eu entro em crise. É exatamente isso. Você precisa procurar um profissional e entender o que está acontecendo com você. E para algumas pessoas vai ser um processo mais rápido. Para outras pessoas vai ser um processo mais lento. Porque o aprendizado depende de cada um. Não é só do profissional. É do profissional também. Se eu perguntasse a você de 0 a 100, quantos por cento dependeria de você? A resposta deveria ser 100%. Porque o profissional, ele vai te conduzir. Ele tem as ferramentas para te ajudar. Mas vai ser a intensidade, a frequência, a constância que vai fazer você ter resultados relevantes. Tá? Então não queira simplesmente fazer uma terapia, uma consulta e achar que está tudo resolvido. Ou de repente é um profissional, porque talvez você precise de uma medicação e tomar uma medicação e não voltar lá mais. Não é assim que funciona, tá? Valorize a vida, valorize o dom, o bem que você tem maior, que é o dom da vida, que foi dado por ele, certo? E pega essa lei que eu vou dizer aqui para você agora. Procurar ajudar. Sai, espírito de gaguez. Procurar ajuda não te deixa mais forte, nem muito menos fraco. O fato de você procurar ajuda, isso não quer dizer que você é melhor do que as outras pessoas. Eu fui procurar ajuda, o meu parceiro não foi, a minha parceira não foi, é porque eu... Não. Procurar ajuda não te torna mais forte, nem mais fraco. Te torna mais consciente. E é a consciência que faz você mudar. As pessoas me perguntam muito isso. Shirley, você pode fazer uma palestra motivacional? Você pode... O seu trabalho é motivacional? Não. O meu trabalho, a motivação faz parte dele. Mas o meu trabalho é trazer consciência, autoconhecimento para as pessoas. E assim elas podem mudar e chegar em um outro nível, um outro patamar na vida delas. Esse é o meu trabalho. E é o que eu estou fazendo aqui com vocês hoje. Deixa eu ver o que é que eu ainda não coloquei aqui para vocês. Aqui. Olha só, gente.
Às vezes, nós pensamos, nós precisamos abrir mão de algumas coisas na nossa vida que achamos que é muito boa, mas que só vamos descobrir que não são quando a gente abre mão e conhece algo novo, algo diferente, uma outra situação. Como é que eu posso saber se isso aqui é o melhor se eu não for em busca de me melhorar todos os dias? Todos os dias. Pega essa lei aí. Eu não posso saber se eu vou ter resultados melhores se eu não abrir mão de coisas que eu acho que são coisas boas para mim. Tá fazendo sentido, gente, para vocês? Olha só, eu vou contar aqui para vocês uma situação. Eu tenho uma sócia e ela chegou para mim e quando nós fizemos toda uma análise no meu perfil, no meu trabalho, quem não me conhece, gente, eu trabalho com desenvolvimento humano há 25 anos. Não tem 1 mês, 2 meses, 3 meses, não comecei agora na pandemia, nem faz apenas 1 ano, 2 anos, 3 anos, não, são 25 anos que eu trabalho com isso. E trabalhando na área business, né, o fato de ser triatleta no esporte e várias coisas. E aí, ela chegou na minha vida, né, como um presente de Deus, e a gente começou a falar sobre trabalho e tudo, e ela começou a me mostrar que a grande maioria das pessoas que me seguiam eram mulheres, o meu público maior era mulheres, e que eu poderia falar mais direcionado para essas mulheres. Eu fui muito relutante em relação a isso, porque algumas outras pessoas já tinham chegado para trabalhar comigo, para falar disso, e eu tinha sido relutante. E aí ela me fez uma pergunta que isso ficou como uma martelada. Ela disse assim: Shirley, você quer ter 50 mil seguidores, mas que são apenas curiosos, que passam para ver se o seu batom tá bonito, se o seu cabelo tá legal, se tá assanhado, se você tá se cuidando, se você tá fazendo uma atividade física e tal, e curte, brinca, você faz uma brincadeira? Ou você quer ter 10 mil ou 200 seguidores, mas que realmente se importe com o que você fala, mas que realmente absorva o conteúdo que você entrega? Você já parou para pensar o quão relevante é o teu conhecimento? Você tem 25 anos que você trabalha com desenvolvimento de pessoas, você traz coisas fantásticas e tem muita gente desperdiçando. Gente, quando ela falou isso para mim, eu passei a noite inteira pensando nisso. E aí no dia seguinte, eu falei para ela, né, que eu ia pensar. E aí no dia seguinte, eu falei para ela assim, eu disse: eu vou dar meu braço a torcer, eu concordo com você. Eu quero 200 pessoas, mas 200 pessoas que queiram me ouvir, que queiram mudar, que queiram transformar suas vidas, que queiram trazer um novo significado para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos, sabe? Que realmente queira ser uma mulher forte, uma mulher decidida, uma mulher independente, mas ao mesmo tempo companheira, uma mulher amada, mas amável, uma mãe protetora, mas que ensina, sabe? São essas pessoas que eu quero que estejam comigo. E aí, eu tomei minha decisão. Foi fácil? Não. Não foi. Mas eu sou muito grata, porque nessas palavras ela abriu os meus olhos para a quantidade de pessoas que eu poderia fazer a diferença na vida delas e realmente viver a minha missão de vida, que é inspirar pessoas a se desenvolverem e assim transformarem a vida das pessoas que fazem parte da sua vida. Essa é a minha missão. Mas, voltando aqui para o assunto, pessoas narcisistas e manipuladoras, elas querem pessoas que atendam às expectativas delas. Sabe aquelas pessoas que se olham, se acham, elas querem simplesmente que os outros façam
o que ela quer para poder engrandecer a elas. Esses são os verdadeiros abusadores e mau caráteres. Grande parte dos nossos resultados, grande parte dos resultados da nossa vida vem de relacionamentos. Quer que você acredite ou não. Sabe por quê? Porque nós somos seres relacionais. Nós somos seres relacionais. Nós precisamos desses relacionamentos para crescermos. A qualidade dos nossos relacionamentos, eles estão diretamente ligados aos nossos resultados. O resultado de quem você é hoje tem a ver com os relacionamentos que você tem com seu parceiro, com seus filhos, cônjuge, diretores, gerente, no teu âmbito profissional. Então, isso aqui eu quero que você pegue essa lei, que eu vou dizer agora. Pega essa lei. A qualidade, eu anotei, vou até ler aqui para vocês. A qualidade dos nossos relacionamentos dita nossos resultados. Todo relacionamento que não lhe torna mais forte, lhe fortalece. Como assim, Shirley? Por quê? Porque todo relacionamento que ele não está te tornando mais forte, está te trazendo um aprendizado. Tudo que nós passamos agora, nesse momento, dessa pandemia, dessa situação toda, trouxe muito aprendizado e nos fortaleceu. Doeu, isso é verdade. Machucou, concordo com você, mas nos fez crescer. Nos fez crescer espiritualmente, principalmente, em busca do amor de Deus, em busca de dobrar os nossos joelhos, né, e buscar mais de Deus. Nos fez crescer como mães, nos fez crescer como esposa, até mesmo como profissionais, mesmo estando distante dos nossos trabalhos ou das nossas empresas, enfim. Então, o que não nos fortalece... Ai, gente, peraí, deixa eu voltar aqui. O que não nos torna mais forte, com certeza nos fortalece. E eu quero deixar aqui para vocês uma frase, que é uma frase que eu sempre falo assim nos meus cursos, né, nos meus treinamentos. E pega essa lei para você. Só os fortes pedem ajuda. Os fracos se acham autossuficientes. Simples assim. Não tenha medo de pedir ajuda. Não tenha medo de reconhecer que você precisa de alguém que te dê um caminho, te dê um norte. Se eu chegasse hoje na academia, ou você, eu tenho certeza que você saberia quais são os exercícios que precisam ser feitos para você eliminar gordura, para você definir a tua musculatura. Mas só um profissional da área, só um expert naquele assunto vai saber qual o tempo de duração, qual o tempo de descanso entre uma máquina, entre uma atividade e outra. Só um especialista. Então, procure esse especialista. Abra o seu coração. Deixa eu só tomar, aproveita, toma uma água. Como nos proteger de relacionamentos abusivos? Olha só. Como nos proteger de relacionamento abusivo? Como é que eu posso me proteger de algo? Como eu posso me proteger de relacionamentos abusivos? Essa é a pergunta. Se eu estou com medo da minha imunidade baixar, o que eu preciso fazer? Eu preciso me alimentar bem, eu preciso fazer uma atividade física, ou seja, eu preciso me precaver para que eu não venha pegar o vírus, né, ou alguma enfermidade, alguma coisa desse tipo. A mesma coisa é o relacionamento abusivo. Se você não é casada, né, e você de repente conheceu alguém e essa pessoa começou a dizer assim:
Ela te conheceu, te achou linda, assim, ó, com essa roupa, esse decote, tá tudo lindo, maravilhoso. E daqui a pouco o relacionamento de vocês vai ficando um pouco mais sério. De repente ela começa a implicar com a roupa, ela começa a implicar com o teu cabelo, ela começa a implicar com as pessoas que você convive, com teus amigos. Ela não quer dividir você com a sua família, né? Então, assim, se essa pessoa começa a fazer isso, então é um alerta. Comece a observar. Ele mudou ou ela mudou da noite para o dia. É alguém que quer, de repente, determinar o que você vai falar, o que você vai dizer. O humor dessa pessoa muda, sabe? Ela é uma pessoa extrovertida, feliz, pra cima e tudo mais. E aí, de repente, quando começa esse relacionamento com você, ela simplesmente se torna uma pessoa pra baixo, sabe? Uma pessoa down, enfim. Ou seja, observe isso. De montanhas até cego, olha só que frase interessante. De montanhas até cego se desvia. São nas pequenas pedras que tropeçamos e caímos. O que essa frase quer dizer? De montanhas até cego se desvia. São nas pequenas pedras que tropeçamos e caímos. São nos detalhes. Fique atento aos detalhes. Se você já está num relacionamento, comece a se indagar. Comece a fazer autorreflexão. Faça uma autoanálise, tá? Entenda uma coisa, você não muda ninguém. Tudo acontece de dentro para fora. As pessoas, elas precisam sentir a necessidade, querer a mudança. Se elas não querem, isso não vai acontecer. Ah, Shirley, o que eu faço? Porque eu amo essa pessoa, eu quero continuar com essa pessoa. Busque ajuda para você. Só depois é que você vai tentar trazer ela para junto de você. Certo? Vamos lá. Tem alguns ditados populares que eu anotei aqui, que é bem interessante. Diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Ou seja, conheceu alguém agora? Ele é um bom filho? Ou ela é uma boa filha? É uma boa irmã? É um bom irmão? Tá? Essa pessoa já foi casada? É um bom pai? Foi um bom marido? Comece a pesquisar, a saber dessa pessoa. E veja com quem essa pessoa anda. Quem são as pessoas que estão ao redor dela. Nós podemos contagiar negativamente, contagiar positivamente a outra pessoa, ou podemos nos contaminar negativamente com essa mesma pessoa. Cabe a você como você quer fazer, certo? Quando as pessoas erradas saem da nossa vida, coisas certas começam a acontecer. Simples assim. Quando coisas erradas, pessoas erradas saem da nossa vida, coisas certas começam a acontecer. E aí eu quero trazer uma pergunta, né, para trazer uma reflexão para você. E aí eu quero que você fique com essa pergunta e se quiser me responder no direct, fique à vontade. Quais os caminhos que as pessoas que convivem com você te direcionam? Quais os caminhos que as pessoas que convivem com você te direcionam? Anotou? E a última. Como está a sua vida? Bem, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Quero dizer para vocês que eu estou muito feliz, muito entusiasmada de estar aqui com vocês. Muito feliz. Para quem não sabe, a palavra entusiasmada vem do grego, significa estar cheia de Deus. E toda vez que eu venho, sabe, para falar com você, hoje meu esposo falou assim, nossa, como ela tá cheirosa, até parece que vai ser presencial. Gente, eu me preparo como se fosse presencial.
porque vocês são importantes para mim, tá? Vocês são muito importantes para mim. Então eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, um beijo no coração de vocês, tá? E eu quero dizer uma coisa. Quando nós colocamos Deus à frente de nossas decisões, é impossível qualquer coisa dar errado. Então honre a Ele, que Ele vai te honrar. Um forte abraço e fica com Deus.